Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Cross, comentando um pouco sobre a derrota que aconteceu do Corinthians contra o Ceará. Eu confesso que eu vim aqui fazer essa reação do Cross para me divertir um pouquinho, já que a gente aqui nesse canal se diverte com a derrota de corintiano, então ver corintiano se ferrando, ver Corinthians perdendo é muito bom. Mas o Cross veio com uma proposta de um tema um pouco mais reflexivo, um tema mais, assim, a se pensar, e isso é óbvio que é uma situação muito boa, porque o Cross, quando traz esse tipo de assunto, esse tipo de situação de reflexão, vai me surgindo ideias, eu posso incrementar um pouco sobre o assunto, ou mesmo trazer um pouco sobre o meu time nessa situação. E também eu também estou gravando esse vídeo enquanto o jogo do Santos está terminando com o do Flamengo. Confesso que nem quis assistir o resto, o final, porque já imaginava e já sei que o Santos vai perder esse jogo. E já sei também que o Santos vai ser rebaixado com o Neymar, sem Neymar, com o Neymar, puta que eu pariu. Então não tem porquê mais meio que esperar algo bom de um time que não esboça nenhum tipo de reação. Bom, mas como o canal precisa ser alimentado com alguns tipos de vídeo, vem aqui a vocês, a presença de vocês, obviamente, trazer essa reação do vídeo do Cross, na verdade metade, né, porque o assunto, ou mesmo o vídeo completo tem cerca de 22 minutos, e eu vou pegar só um pedaço, o começo mesmo, até os 9 minutos, então você que quer acompanhar e saber o que o Cross tem a dizer sobre todo o conteúdo do vídeo, eu aconselho a vocês aí no canal dele, vou deixar o link do canal e do vídeo que eu estou utilizando para reagir também na descrição, bem fácil, bem prático. No mais, gostaria de pedir a vocês que deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar e bora pro vídeo. Gente, deixa eu falar uma coisa assim, os últimos tempos, cara, toda vez que eu vou sentar aqui pra falar, eu tô com uma sensação meio pai, assim, meio merda. É o seguinte, vocês já sabem exatamente tudo que eu vou falar. Essa que é a verdade, assim. Eu acho que todo torcedor, né, cara, que cria conteúdo pra falar do clube, passa por isso, assim, tipo, vocês já sabem o que eu vou falar, vocês já sabem o meu discurso completo, vocês já sabem o que eu penso, o que eu acho. Eu sei que é jogo a jogo, cada jogo tem uma história diferente, mas tem uma coisa que nunca muda. Que é vagabundice e sem vergonhice de jogador. Uma coisa também que eu acho que dificulta esse tipo de criação de conteúdo para canais que são segmentados, igual o Cross tem um canal só para falar de Corinthians, o Fernando tem um canal só do Palmeiras, e assim vai, tem aqueles que tem canal de Santos, São Paulo, e assim vai. Eu acho que o problema que tem esse tipo de canal que cria esse conteúdo segmentado é muito bom, muito informativo para sua audiência, mas ao mesmo tempo, igual o Cross falou, chega um momento que é mais do mesmo. Principalmente em clubes que não têm um bom planejamento. Eu vejo muito o Fernando tendo, entre aspas, uma facilidade de criar conteúdo em cima do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem, obviamente, uma boa organização do seu time. Então dá para você criar um tipo de pensamento futuro sobre as possibilidades, o que tem a ver títulos a se conquistar, contratações que possam ser possíveis para o clube. Já uma situação igual eu, que torço pro Santos, e o Cross, que torce pro Corinthians, fica muito difícil você pensar em algo pro futuro, porque você não sabe se amanhã o seu clube vai existir. Justamente porque são administrados por pessoas incompetentes que afundam o clube em milhões e milhões de dívidas. E aí fica realmente difícil de você tentar e esperar algo diferente, algo de novo. Por isso que talvez um conteúdo ou canal segmentado sobre administrações falidas é tão difícil. E olha que o Cross tem tipo uma gama enorme de torcedores que podem, que tem acessibilidade de acompanhar ele no canal do YouTube, que obviamente é de graça. Mas veja o que ele comenta sobre ter essa dificuldade de trazer um conteúdo inovador por parte do Corinthians, porque você vai ter que sempre bater nas mesmas teclas. Sempre falar sobre más administrações que influenciam no time e no clube do seu coração.
Isso realmente chega uma hora que fica um pouco repetitivo e chato mesmo de se acompanhar, tanto para quem tá criando conteúdo, como também para quem tá assistindo. Isso é realmente complicado. Vagabundice e sem vergonhice de jogador é algo intrínseco, né? Ainda mais quando parte da torcida age feito babuínos, aplaudindo jogadores que não fizeram absolutamente nada pelo Corinthians ainda. Então, assim, os últimos jogos, cara, eu sento aqui, eu fico pensando, mano, eu tô repetindo tanto já as mesmas coisas há tantos anos que tá ficando chato. Porque, veja, vou repetir, eu tenho certeza que você sabe tudo que eu vou falar hoje. Eu tenho certeza que você já tem o meu discurso decorado. É natural, todo mundo, cara, que é escutado, né? E eu sou, graças a Deus, vocês me escutam bastante. Todo mundo que é escutado, hora ou outra o discurso ele começa a se repetir, não tem como. E aí eu parei pra pensar, eu falei, putz, será que eu tô ficando sem conteúdo pra falar do Corinthians, cara? Será que eu já não tenho mais nada a agregar falando do Corinthians? Porque, sinceramente, cara, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Então, desculpa. E a impressora lá imprimindo o negócio aqui, ó. Que acho que aqui. Não, aqui, ó. Em cima de mim aqui, ó. Impressora 3D, ó. Lá, 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 lá. Estralando ali de imprimido. O mais legal é que, pô, o microfone do Cross é tão bom que ele consegue comprimir o ruído. Tenho muita dificuldade aqui em casa, mas quem sabe algum dia eu chego nesse patamar, né? Opa, hoje eu vou vai ser meio que um pequeno retrato, né, do que eu tô vendo aí ao nosso redor e do que eu vejo do Corinthians hoje. O resultado de hoje, justo. Pela bolinha que o Corinthians jogou no segundo tempo, justo. Primeiro tempo eu achei que a gente ia fazer uma boa partida, mas toma um gol, é impressionante, assim, porque agora eu fico pensando, né? A gente vai ter um jogo importantíssimo, onde todo mundo considera, né, melhor definir em casa, isso é um fato. Mas a minha preocupação é esse jogo de ida, porque o Corinthians não é um time que vira jogo. O Corinthians não é um time que se desenrola dentro de uma partida, consegue mudar o panorama, que tira aquele instinto de fracassado quando tá tomando 1, 2 gols e bota a bola debaixo no braço e fala, vou fazer uma virada. E que vocês me perdoem, tá bom? Vocês vão ficar puto comigo, mas é exatamente o que a porcada fez em cima lá do fraco LDU. Não importa se é fraco, fizer. O Ceará hoje é melhor do que o Corinthians? Eu acho que falta tudo no Corinthians hoje, né? Cara, é muito doido o Cross comentar isso, e ele gosta de, obviamente, tocar na ferida do torcedor corintiano, que ser comparado com a torcida do Palmeiras é algo, assim, revoltante pra quem é corintiano. Mas eu entendo por que ele faz isso, é justamente pra chamar a atenção e cutucar mesmo o torcedor, pra prestar atenção da magnitude da merda que vem acontecendo no seu clube. E, obviamente, que sempre esses tipos de situações eu vou puxar, obviamente, pro Santos, porque das merdas que o Corinthians faz, parece que o Santos vai lá e faz igual. O Corinthians trouxe o Memphis Depay, o Santos vai lá e traz o Neymar. Ajudou o clube alguma coisa? Cara, não ajudou, velho. A dívida do clube só vem aumentando, só vem aumentando. E isso uma hora vai bater na porta. É transfer ban, é sendo cobrados, leilão das ações do próprio clube, tudo isso influencia na montagem, obviamente, de um bom clube. E olha que a situação do Corinthians está muito melhor do que a do Santos em quesito do ano mesmo. O Corinthians foi campeão paulista, o Corinthians tem uma Copa do Brasil para se decidir, que eu acho que é uma semifinal contra o Cruzeiro, e ainda assim está numa posição tranquila da tabela. O Santos não ganhou nada, não esboça nenhum tipo de reação e vai cair para a Série B novamente. Então, toda essa situação só demonstra para mim o quanto más administrações polui o clube e desanima não só os criadores de conteúdo, mas também o torcedor em si. Porque a gente que cria conteúdo em cima dos nossos clubes ou mesmo de outros, obviamente que a gente fica chateado. Pô, eu tô revoltado com a situação do meu clube. Minha única situação que eu posso realmente tirar um pouquinho do meu tempo para me distrair é vir aqui e criar conteúdo para vocês, porque se eu for ficar pensando no meu clube, eu vou ficar revoltado o resto da semana. Mas não, graças a Deus ainda tô tendo essa possibilidade de criar esse conteúdo aqui no YouTube, graças a vocês as coisas estão melhorando. Porque, cara, não dá, velho. A situação é realmente de mal a pior. E eu nem sei como que eu vou criar conteúdo em cima do Santos estando na Série B. Vai ser algo assim, lastimável, velho. Lastimável mesmo.
E aí não tem como, né? Por que eu cito a porcada? Porque é pra doer mesmo. É pra vocês entenderem que quando eu falo aqui, eu não falo na brincadeira, não. Eu cito a porcada aqui pelo motivo de... A gente olha a nossa situação esse ano, caótica, eliminados aí dos campeonatos que nos importavam. Sobrou uma Copa do Brasil. Eu tenho muito medo agora na Copa do Brasil de tomar um gol lá ou 2-0 do Cruzeiro lá, o que pode acontecer. Porque o Corinthians não vai virar em casa. Eu não consigo acreditar. Pode ser que me surpreenda? Pode. Mas hoje, no dia que eu tô falando hoje, né? Faltando, sei lá, um mês ainda pro jogo, eu não consigo dizer que o Corinthians é confiável. E quem agora tá vendo isso e o Corinthians virou, pô, graças a Deus, passamos, estamos na final e ganhamos a Copa do Brasil. Mas hoje, no dia de hoje, dessa partida do Ceará, o Corinthians é um time que não vira partida, não. O pior, Cross, é que mesmo que o Corinthians vença esse jogo do Cruzeiro e chegue à final e seja campeão, é mais um título que vai mascarar todo um ano ruim por parte do Corinthians. Não digo nem avaliando a parte esportiva, mas a parte administrativa. Com os tempos, com o passar dos anos, a gente vem cada vez mais se importando com isso, porque justamente a gente olha pra cima, e isso eu tava até conversando com meu pai hoje. Quando começou o Brasileirão, ou mesmo no meio do Brasileirão, a gente vê o quão os times são ruins. E eu coloco todos no balaio, com exceção de 2. Que estão hoje brigando por um título de Libertadores e um título de Brasileirão, que são Palmeiras e Flamengo. Tirando esses 2, o resto é horrível. Horrível. Então, qual é a esperança que a gente, santista, corintiano, São Paulino até, tem de algo melhorar se a administração do clube é feita da pior maneira possível? Fica realmente difícil. Por mais que, vamos pensar, por mais que o Corinthians permaneça na Série A, seja campeão da Copa do Brasil, ano que vem tem Libertadores, o que garante que o ano que vem o Corinthians vai montar um time bom e consistente que não vai ser eliminado de novo numa pré ou numa Libertadores de início? Nada garante. Sabe por que não garante? Porque não tem uma administração que faça esse tipo de garantia. Flamengo e Palmeiras, por mais que tiveram um pouco... Não, Palmeiras nem tanto, mas o Flamengo teve um pouco de dificuldade na fase de grupos da Libertadores. Só que a base que foi criada administrativamente garantiu tudo, cara. Porque o bom trabalho estava sendo feito. Então os bons resultados vão vir. Agora, quando você olha para um Corinthians que é sucateado, o presidente foi retirado, você não sabe quem tá comandando, várias cabeças falando, cada um falando uma coisa diferente. Como que você consegue acreditar que um time como esse vai chegar o ano que vem avassalador? Vai fazer contratações mirabolantes? Vai fazer contratações que não acabem com o clube financeiramente? Não tem garantia nenhuma, cara. E aí você, torcedor, você tem a esperança de que as coisas melhorem, só que não tá melhorando, só tá piorando, cara. Eu não consigo entrar em mística do corintiano maior do que os outros corintianos, da fé, que eu sou foda, eu sou mais corintiano que você, sabe essa trupe de imbecil, de imbeciloide? Essa trupe de retardado? Pois é, eu não consigo ser esses caras, desculpa. Eu vejo a realidade, eu analiso o que tem em campo. O que tem em campo é uma tragédia, infelizmente, né? E é uma tragédia, gente, não pelo fato de que a terra arrasada e tá tudo perdido. É uma tragédia porque o Corinthians ele vai ser inconsistente pra sempre, enquanto a gente não se acertar fora de campo. Você acha ruim a gente vencer 2 partidas e depois perder 2 seguidas e quebrar o embalo? Isso se chama inconsistência. Inconsistência vem de um time todo desfacelado, que é o caso do Corinthians. Nesse ano a gente conseguiu levantar uma taça, mesmo que seja de menor importância dentro dos títulos que os times paulistas disputam, apesar de ser o maior estadual do Brasil. Mas todo o resto, tudo que veio depois, foi uma desgraça tremenda, né? Então veja. Quem é o presidente hoje oficialmente do Corinthians? É o Stabile? Talvez, beleza. Nós tivemos um presidente impeachmentado. Tivemos um presidente num processo dentro do clube chutado. Nós tivemos ex-presidentes sendo ligados a gastar o cartão corporativo do clube, com Tadala Fila.
Vagabundo querendo levantar a rola no Corinthians. É isso, você pode rir aí, rival, caralho. Isso é um fato. Né? Nós temos jogadores sem receber. Nós temos um jogador que recebe, sei lá, 4, 5, 6 milhões ao mês, que é bancado 300 mil reais ao mês pra ele morar num hotel de luxo. Que não apresenta porra nenhuma. Eu acho que a coisa que mais deixa o Kroos puto com tudo isso é ver o alto valor investido no Memphis Depay e o retorno não ser dentro de campo. Pô, pelos valores que tanto, e aqui eu vou equiparar com o Santos, os valores que estão investidos tanto em Memphis como Neymar, esses caras tinham que estar comendo a bola, irmão. Tinha que estar os dois brigando pela artilharia do campeonato, pelo tanto que é investido e alto custo. E nenhum dos dois consegue ser o diferencial do clube. O Memphis ainda teve até uma representatividade maior no Corinthians do que o Neymar no Santos. O Neymar sumiu no Santos. E hoje só se vê o Neymar quando entra em campo fazendo as merdas que faz, cara. Então, é difícil você olhar pro seu clube do coração e ver o quanto que ele investe mal. O quanto que ele pega o dinheiro que o torcedor deposita comprando ingresso, comprando camisa, comprando as coisas oficiais do clube, pega esse dinheiro e enfia no rabo. Isso é revoltante, cara. É realmente revoltante. Eu acho que se eu fosse corintiano, eu estaria aqui muito mais revoltado. Porque eu sei a importância que a torcida corintiana é para o clube. O tanto que essa torcida já conseguiu ganhar jogos que o próprio time não conseguia. Então, você vê uma massa corintiana, que igual eu já comentei aqui no canal, o Corinthians só precisa de SAF para poder organizar suas finanças, porque deixar com esse tipo de organização avulsa só faz com que o alto investimento que o Corinthians consegue, ou mesmo a receita do clube, seja gasta com... Tá dando a fila, com hotel de luxo pro jogador que não faz a menor diferença. Então eu sei o quanto isso revolta o Kroos, porque eu sei o quanto corintiano ele é. O problema ainda é ter que acompanhar alguns tipos de corintiano passando pano pra isso. Aí fica difícil, cara. O Memphis fez um gol lá contra o Grêmio, legal. O Memphis hoje foi um terror. Aí você pode me odiar aí, você que é cadela do Memphis, aí o problema é todo seu, desculpa, eu tô sem saco pra você hoje. Gosto do Memphis. Mas não joga porra nenhuma. Tá voando na Holanda. No Corinthians é um bagre. Desculpa. Cansei, vou começar. Chega, acabou minha paciência. Me segurei até... Não vem jogando porra nenhuma o Memphis. Eu espero que ele esteja guardando o futebol dele pra jogar contra o Cruzeiro, né? Eu espero, assim. Né? Porque eu acho que um jogador que ganha essa bala toda... Eu acho que era pra estar sendo o protagonista do time. Acho, mas você pode defender, dizer que não, né? Não, ele ganha 5, 6 milhões, é bancado no hotel mais caro de São Paulo, tem todo tipo de regalia que um clube pode dar pra um jogador, mas ele não tem que carregar o peso. Então assim, eu olho pro lado, cara, e vejo o Flamengo, né? Porcada na final. Não tem como discordar. Quem entende o mínimo de futebol e não é um leigo completo que só joga FIFA, sabe que é isso mesmo que tem que acontecer. Flamengo e Corinthians, o Flamengo é a porcada, foi, né, não foi uma divindade, não foi a misticidade do futebol que olhou pra eles e falou, vocês agora serão campeões de tudo. A gente sabe que não é. Coisa que não acontece aqui. Né? Então é muito triste porque você olha pro Corinthians hoje sem a perspectiva ou luz no fim do túnel de que a gente vai viver algo parecido a curto prazo ou a médio prazo. Então, cara, é realmente isso. É realmente revoltante você acompanhar dois clubes tão importantes, assim, tão bem organizados, que fazem a diferença no seu tipo de organização do clube, quando o seu não consegue nem fazer o mínimo, não diria nem copiar. Eu vi, óbvio, teve aquela entrevista do presidente interino do Corinthians falando que quer voar como águia, se eu não me engano, quer ser o Flamengo. Cara... Coloca a mão na consciência, velho. Você não consegue fazer 10% do que um Flamengo faz. E eu digo isso em parte organizativa. Eu sei que a torcida tem a capacidade de ser a grande massa. A gente sabe o potencial da torcida do Corinthians.
Mas se não tiver organização por parte do clube em si, esquece, cara. É tudo um esforço jogado pro vento, assim. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu acho que pro corintiano dói mais ainda ter que admitir que uma organização igual a do Palmeiras é muito melhor do que a do seu clube. Tá, tudo bem, cara. Você ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, você fez tal. Mas e as competições importantes? E o Brasileirão? E a Libertadores? São as competições mais importantes aqui do Brasil. Cadê? Não chega perto de ameaçar o Palmeiras nesse sentido. Então, eu acho que o corintiano, dado toda a massa que é a torcida corintiana, deveria muito mais se preocupar com o que está acontecendo dentro do seu clube, nos bastidores. Porque é realmente vergonhoso você ter um produto tão forte que é o Corinthians, tão fácil talvez de poder deslanchar, e todo mundo que entra lá só se aproveita e faz mau uso. Eu acho que você, corintiano, deveria realmente estar revoltado com tudo isso que aconteceu no ano que é o ano do Corinthians. Mas aí, igual o Cross vem a público e sempre diz, sempre tem aqueles que passam pano, aqueles que não querem chegar em determinados assuntos. Cara, não tem o que fazer. Vai ficar a mesma merda, então. Vai chegar o ano que vem, vai vir outro jogador, outro Memphis Depay da vida, e vai sugar o clube sem entregar na parte de campo. E é isso que vai acontecer. Não é? Só uma coisa, hein, gente? Sempre quando eu falo do Corinthians tá fudido, vocês pedem pra eu falar com o pessoal da Safiel. E essa parada da Safiel é o seguinte, já tá marcado de eu falar com eles, tá? Vai rolar essa conversa. Eu entendo todo mundo que desconfie. Eu também desconfio. Não boto minha mão no fogo por projeto nenhum de ninguém que esteja conectado ou que tenha essas boas intenções com o Corinthians. Porém, eu quero ouvir o projeto Safiel porque eu não vou, pelo fato de eu não confiar em nenhum projeto, sem ver, sem entender, e nem quem queira, quem esteja ligado com o clube, isso não vai fazer com que eu não escute, porque eu posso escutar e falar, bom, aqui tem uma boa ideia, aqui tem um bom projeto, aqui são boas pessoas, então legal. Mas vai rolar essa conversa, tá? Só esperem, porque eu faço 300 coisas na semana e não é tão fácil assim eu conseguir realmente parar e encaixar um pouco ali para eu ter esse papo. E não é um papo curto, né? Mas vai rolar. Bom, esse foi o papo, ou mesmo conversa que o Cross teve com a sua audiência sobre toda essa situação do Corinthians. Por mais que ele não quis ser repetitivo, esse talvez já tenha sido um papo que ele teve, mas infelizmente as coisas não mudam, né? Infelizmente as coisas não vão pra frente. Eu acho, e aqui vem talvez um conselho da minha parte, ou mesmo, não sei se talvez o Cross queria se envolver com isso, que eu acho que ele já falou que talvez não, mas talvez ele tenha capacidade e possibilidade de fazer algo diferente do clube, mesmo que seja só essa parte de entrevista que ele vai fazer com os caras que têm apresentado um novo projeto para o clube. Talvez o Cross, sendo a voz forte que ele é para parte do Corinthians, possa talvez fazer uma diferença que evolua mesmo algo diferente para o clube. Isso eu acho que é algo realmente muito bom mesmo para o clube, mas depende obviamente dele, se ele tem talvez essa disponibilidade para fazer isso, porque eu acho que o Cross não tem muito saco mesmo para fazer essa parte. Bom, o que você acha, o que você pensa sobre tudo isso? Obviamente que o vídeo completo vai tá lá no canal do Cross, do 14, e o link vai estar aí na descrição para vocês poderem ir lá direto e acompanhar tudo. Deixa lá também um comentário do que você acha sobre toda essa situação do Corinthians. No mais, eu quero deixar esse daqui o meu relato sobre toda essa situação e dizer que é muito ruim torcer para um clube que não esboça nenhum tipo de reação por parte administrativa e dentro de campo. E essa preocupação que o Cross tem com o Corinthians sobre essa decisão que o Corinthians tem na semifinal da Copa do Brasil é totalmente plausível, porque se chega numa situação em que a torcida não consegue mais empurrar, as coisas ficam realmente preocupantes. Porque não é normal o Corinthians perder para um Ceará dentro de casa por 1-0, sem conseguir pelo menos esboçar algum tipo de reação e fazer um gol. Então isso, eu acho que o torcedor corintiano deveria se preocupar um pouco mais. Mas é isso, eu acho que já deixei tudo bem claro aqui no vídeo. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!